Olá, amados de Deus. É sempre uma alegria entrar aqui em contato de novo com vocês através do nosso programa Café e Fé. O objetivo que temos neste programa é anunciar o Evangelho, a boa notícia, o Evangelho da graça de Deus, do Deus que se encarnou, que se fez gente, que habitou entre nós para salvar gente do jeito errado de ser gente e para que nós possamos tê-lo como nossa vida, não somente habitando conosco, mas habitando em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você como um aliado, como um companheiro nosso. Contamos com a sua participação para que esse programa possa chegar a outras pessoas. Contamos com a sua colaboração para que, se for da vontade do Senhor, esse programa se mantenha. Nós temos custos e nós contamos com as suas orações para que, diante das lutas que temos, nós possamos continuar firmes, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos ter uma paradinha aqui e logo a gente volta. Bom dia, quero saudá-los novamente com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e quero ler novamente o texto que nós lemos semana passada de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, lembrando os irmãos dessa palavra que Paulo nos diz aqui: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se anule a cruz de Cristo. Os irmãos se lembram, nós falamos sobre essa questão do batismo que salva. O batismo que salva não é o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, na verdade, é uma testificação exterior do que aconteceu primeiro no meu interior. Eu sei que muitas denominações, muitos pastores acham e creem e dizem isso, que quando a pessoa é batizada nas águas, ali é retirado o pecado original delas. Mas não é isso que a palavra de Deus sustenta. Voltando novamente para o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 3, Paulo nos orienta dessa maneira: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo faz uma pergunta aqui, ele levanta uma pergunta: ou não sabeis ou ignoreis que todos quantos somos batizados em é dentro de, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo de maneira nenhuma está falando aqui do batismo nas águas. Paulo aqui está falando do batismo nas mortes. A palavra batizo, a palavra batizar, significa colocar dentro de. O que aconteceu? Como que se dá esse batismo na morte? Quando Cristo morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, a palavra de Deus nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, quando Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez, ou ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é esse que não conheceu o pecado?
Jesus Cristo. O que ele fez? O texto diz, ele foi feito ou ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que aconteceu na cruz quando Cristo foi levantado? Ele mesmo vai dizer em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que foi esse atrair a todos a ele mesmo? Esse é o batismo que Paulo está querendo nos dizer aqui, nos mostrar em Romanos 6, versículo 3 e 4. A atração do nosso pecado, a atração do nosso velho homem no corpo de Cristo. Esse é o batismo da nossa inclusão em Cristo, que pode salvar uma pessoa, que pode transformar uma pessoa. A palavra de Deus diz, se alguém está em Cristo, a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Como é que Cristo vem habitar em mim? Olhando para a cruz. Quando eu olho para a cruz e vejo Jesus sendo levantado naquela cruz, atraindo o meu pecado, eu fui colocado, eu fui batizado nele. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é novo nascimento? É Deus em Cristo tirar de dentro de nós o nosso pecado e colocar dentro de nós a vida de Cristo. Que o Espírito Santo continue revelando essa verdade no coração de cada um de vocês. Até a próxima, graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Este já é o 14º programa que nós estamos lidando com o problema da salvação da nossa alma. Esta é uma busca para que nós sejamos equipados pelo Espírito Santo, a fim de ganharmos a dimensão de que, uma vez sendo salvos em nosso espírito pela obra de Cristo, nós precisamos ser salvos em nossa alma pela vida de Cristo. E uma salvação é um ato monérgico, único de Deus na nossa vida. Ele gerou vida espiritual, ele tirou-nos da condenação do pecado por meio de Cristo. Mas a salvação da nossa alma, ela é um processo em que Deus age e nós reagimos. E há um clamor sempre na Bíblia por esta salvação. O salmista, ele tem esta palavra assim, compadece-te de mim, Senhor, pois me sinto atribulado. Atribulado de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. É o Salmo 31:9. Ele está pedindo, compadece-te. Tem compaixão de mim, Senhor, pois eu me sinto atribulado. E ele diz, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Tanto a alma como o corpo estão sofrendo. Se for, de fato, uma força de expressão, o salmista aqui se expressa em 3 esferas: espírito, alma e corpo.
Este é um salmo de Davi, mas a oração é a oração do Messias. É a oração de Cristo. Talvez Davi tenha composto este poema quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Na época em que ele estava se escondendo, Saul, com inveja dele, porque Davi era mais reconhecido do que ele, do que Saul, então ele ficou com inveja e começou a persegui-lo. E o Espírito Santo revelou aqui o sofrimento do Cordeiro de Deus, quando no futuro ele estava sendo imolado no Getsêmani. Possivelmente seja esta uma figura. No verso 5, nós vemos uma profecia de Jesus, do Jesus histórico, rendendo o seu espírito a Deus. Ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Mas o verso 9, ele diz: sua alma e o seu corpo estão atribulados, sendo consumido em lágrimas. Neste salmo nós percebemos a tricotomia na composição do ser humano. Ele está falando de modo do espírito e falando com Deus de modo espiritual e mostrando que a sua alma e o seu corpo estão sofrendo tribulações. O corpo, espírito e alma é a ordem do modelo da criação no Éden. Deus, lá no começo, criou o homem do pó da terra, fez um boneco do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego das vidas e o ser humano, o homem, tornou-se alma vivente. Então, em razão do pecado, a raça adâmica se tornou dicotômica por causa da desconexão do espírito. O espírito, ao morrer no sentido espiritual, ele perdeu a conexão com Deus. Deus é espírito e Adão perdeu essa conexão espiritual e a sua alma e o seu corpo ficaram de uma maneira angustiadas pela perplexidade deste mundo caído. Alma e corpo passaram a governar o homem natural. De certo modo, a gente pode até entender que o homem ficou dicotômico, porque o espírito morto não se conectava com Deus. Então, o Espírito Santo vem e vivifica o espírito do seu povo, daqueles que creem, e o ser humano regenerado torna-se um modelo inverso. Em vez de corpo, espírito e alma, ele passa a ser espírito, alma e corpo. A parte espiritual é vivificada pelo Espírito de Deus. Esta ordem inversa é uma nova perspectiva da ordem humana transformada por meio da obra de Cristo crucificado. Há um novo homem com o seu espírito vivo, vivificado, governando o seu interior. Adão e Eva, antes de pecar, tinham comunhão com Deus através do seu espírito.
Mas depois do pecado, com o seu espírito morto, desconectado de Deus, a alma tomou conta do processo e Deus ficou de fora de suas cogitações. Uma vez que, sendo ele Deus Espírito, só se relaciona espiritualmente com o ser humano no Espírito. Deus é Espírito. E até Jesus, quando falou na adoração, ele diz: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O homem sem a regeneração não pode adorar a Deus, porque ele está morto espiritualmente. Então ele pode simplesmente ter suas emoções, mas não verdadeiramente adoração. Sem a vida espiritual não há intimidade com Deus. O ser humano pós-pecado, ele não tem relacionamento com Deus. Ele pode criar um Deus à sua imagem. Ele pode criar um Deus na sua projeção mental, mas não o Deus que criou o homem à imagem dele, que tem uma vida espiritual. Ele não pode, ele não tem relacionamento com Deus. Ele não tem vida espiritual que o ligue espiritualmente ao Espírito de Deus. Ele tem razão, entendimento, intelecto, tem emoções, mas ele não tem a vida espiritual. Isto é muito claro, a gente vê, não é? Há uma vida biológica, há uma vida psicológica em qualquer pessoa que nasce neste mundo, mas nenhum sinal de vida espiritual no seu íntimo. Isto é realidade. Ninguém nasce neste mundo vivo espiritualmente. Eu vou dar uma paradinha aqui e já já a gente volta. Então, eu estava falando que todos nós nascemos neste mundo com vida do corpo, bios, e vida psique, da alma, sem qualquer ideia de vida zoe ou vida espiritual. Nós nascemos mortos espiritualmente e precisamos ser regenerados. Como é que você daria a ilustrar isto? Um ovo de galinha é composto de 3 partes. Isso é uma tentativa pedagógica para explicar. O ovo tem a casca, tem a clara e gema. Ele tem 3 partes. Há galinhas que são poedeiras e que são criadas somente para pôr ovos. Elas não convivem com o galo e os seus ovos não têm o esperma gerador de vida. Elas não têm vida no ovo. O ovo é um ovo alimentício. Por outro lado, há galinhas que são criadas para gerar pintinhos e os seus ovos têm o esperma do macho. Os ovos de uma galinha de granja e os ovos da galinha que tem o galo cruzando-as, eles são iguais assim do ponto de vista
da sua composição, da nutrição, eles são iguais. Só que um tem vida, gera pintinhos, o outro não. O que gera pintos é o ovo galado. Os dois têm casca, tem clara e tem gema. Mas só um tem a semente da vida, o outro não tem. O ovo da galinha de granja, ele ilustra o ser humano desconectado de Deus. Sem a vida de Cristo, o espírito está morto. É uma figura que ajuda a entender, não explica tudo. O ovo da galinha de granja, que não tem o galo, ele tem a casca, tem a clara e tem a gema. Mas a clara, onde está o esperma, não gera, não tem vida, ele não tem vida. Ele pode ser alimentício, muito bom. O homem sem Jesus Cristo, sem a vida do Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. O espírito dele está desconectado de Deus. Não há vida espiritual no homem natural. A sua alma caída é quem dá as cartas da sua aparente espiritualidade. Na verdade, não é espiritual, é anímica, é almática, é emocional. Não é espiritualidade de fato. Por isso é preciso que o ser humano seja regenerado pelo Espírito de Deus para que possa ter vida espiritual. O seu espírito ficou desconectado de Deus. E agora esse espírito precisa ser vivificado pelo Espírito Santo, para que ele tenha vida espiritual. Os dois tipos de ovos aparentemente são idênticos, mas um tem vida e o outro não. Assim, não podemos julgar as pessoas pela aparência, senão pela vida de Cristo que se encontra nelas. Eu olho para uma pessoa que é uma pessoa ética, moral, uma pessoa boa, humanamente falando, mas que não tem a vida de Cristo, e eu olho para um outro que é uma pessoa regenerada e aparentemente eles são iguais. Mas há uma diferença. A diferença é que um tem vida espiritual e o outro não tem. Ter uma vida moral inatacável não significa ter a vida de Cristo. Tem muita gente que é ética, que é decente, gente que é da primeira linha. E tem gente que nasceu de novo que ainda não tem uma vida tão adequada, ainda traz uma alma complicada. Mas ter a vida de Cristo, com certeza significa ter uma vida moral, justificada e santa em processo de santificação permanente. É uma vida que vai crescer em santidade, que vai progredir, não só em moralidade, mas muito mais em santidade, que é a maior semelhança com a pessoa de Cristo. O ovo galado faz gerar um pintinho. O crente regenerado faz crescer o caráter de Cristo,
A vida de Cristo que está nele vai expressar nessa pessoa a dimensão do caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma algo assim: aos vivificados pelo Pai, meus irmãos, meus filhos, por quem eu de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha, gerado ele já foi, agora ele precisa ser formado. E Paulo está aqui falando de algo como dores de parto. Eu estou sofrendo como uma mulher que já teve a criança gerada nela e agora essa criança está crescendo até que seja formado o caráter de Cristo nesta pessoa. Uma vez que você foi regenerado, começa o processo da santificação ou o processo da salvação da sua alma, que também é visto como a formação do caráter de Cristo, a formação da imagem de Cristo. Nós nascemos com uma natureza adâmica, com um velho homem. Esse velho homem foi crucificado com Cristo. Cristo vem viver em nós e agora, pela santificação, o caráter de Cristo vai se manifestando em nós até que sejamos a estatura da varonilidade de Cristo. A vida de Cristo no homem interior, ela se expande por meio do Espírito Santo no nosso espírito vivificado para a nossa alma. E aí há uma salvação da nossa alma até que nós alcancemos a maturidade espiritual. Aqui duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, o agir do Espírito Santo no espírito do regenerado. E segundo, o reagir obediente do crente à ação do Espírito Santo. Isto faz com que nós cresçamos na imagem e semelhança de Cristo. Eu espero que você creia no Senhor Jesus Cristo. Eu não estou pregando sobre igreja A ou B, religião A, essa ou aquela, mas sobre a obra de Jesus Cristo, a sua pessoa. Ele veio aqui a este mundo não fazer de mim, de você, católico, evangélico, protestante, isso, aquilo, mas para fazer novas criaturas. Se alguém não nascer de novo, Jesus disse, não pode ver nem pode entrar no reino de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo, agora vão crescer em santidade e a salvação da sua alma vai se manifestar. Eu espero que você seja uma pessoa que tenha a revelação do Espírito Santo. Eu também gostaria de, noutra oportunidade, poder estar junto com você e poder abraçar, mesmo que de longe. E aqui fica o nosso abraço, olha, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.